Nessa aula de hoje, vamos fazer uma breve revisão, dessa pequena introdução sobre o conteúdo da adolescência, Conhecer alguns fatores que influenciam, nessa nova etapa. Então, vamos lá. A adolescência é o período da vida em que ocorrem as transformações mais aparentes no corpo em razão das alterações hormonais, certo? Então, entrando na fase da adolescência, as primeiras mudanças iremos perceber no corpo, devido a essa alteração hormonal, o início, de produção de hormônios que antes não tinham. Então, faz com que algumas características fiquem mais evidentes. Inicia-se por volta dos 10 ou 11 anos de idade, lembrando que não tem uma idade certa para todos, tudo vai depender do organismo de cada menino e de cada menina. Em média, inicia-se entre 10 ou 11 anos de idade. Tendo as meninas o acontecimento da primeira menstruação, que também é chamado de menarca, certo? A primeira menstruação se chama menarca. O aumento dos pelos, dos órgãos genitais e o crescimento dos seios. Nos meninos acontece a alteração da tonalidade da voz, ou seja, a voz fica mais grave, o aumento dos pelos pubianos, nas regiões genitais e o crescimento do órgão reprodutor masculino. Então, a fase da adolescência ela é dividida em 3 fases, que é a pré-puberdade, que é quando ocorre o desenvolvimento físico se acelera e busca uma maior aproximação com os adultos, ou seja, é uma fase em que o adolescente, o pré-adolescente, ele começa a se interessar por conteúdos de adultos, conversar mais com os adultos, para entender melhor esse mundo dos adultos. O lado emocional ele é muito confuso, com oscilações entre sentimentos de ódio, de amor, e numa busca de identificar esses sentimentos. Outra fase é a fase da puberdade, que se inicia por volta dos 13 anos e é marcada pela maturidade dos órgãos reprodutores. E por último, a pós-puberdade, que vai ocorrer entre 15 e 20 anos, que será a fase que o indivíduo ele se deve demonstrar responsabilidade diante a cobrança, do meio social, ou seja, na busca de passar na faculdade, conseguir um trabalho, como a escolha da profissão, a estruturar as relações com o sexo oposto, nos relacionamentos e a formação de sua identidade, necessitando cada vez menos da ajuda intelectual dos adultos, porque a partir daí você vai estar se conhecendo melhor. Normalmente os adolescentes buscam grupos de amigos que tenham os mesmos interesses, os mesmos gostos, o mesmo desejo, a fim de uma identificação menos conflitante e mais amigável. Essa etapa também é muito comum tentar se afastar da família, pois essa já não lhe satisfaz em relação aos seus interesses sociais. Numa fase de tantas transformações, é muito importante que haja amizade e muito diálogo no convívio familiar e que os pais tentem amenizar os conflitos vividos, Sempre procurando entender, sempre procurando dialogar certos conflitos para sempre buscar uma solução. Então, espero que vocês tenham compreendido, essa primeira parte desse conteúdo para poder fazer a atividade. Certo? Boa atividade para todos.